Então, vamos lá, né, falar do quê? Dos sistemas de saúde, né? Que são o quê? Sistemas onde o nosso genoxidil, ele atua, né? Então, ele atua aí na via antioxidante, né? Que vai eliminar, neutralizar, inativar o excesso de radicais livres do nosso organismo. O sistema imunológico, que vai nos ajudar a formar uma barreira, uma proteção para o nosso organismo. A nutrição celular, que é o tema que eu vou abordar hoje, né? Que é de extrema importância, que é nutrir, alimentar as nossas células. O desintoxicante, que é o primeiro processo que o genoxídio faz, né? É a limpeza, a desintoxicação do nosso organismo. E o anti-idade, né? Que ele vai fornecer fitonutrientes aí que vão nos ajudar o quê? A envelhecer lentamente. E aí temos nosso tablete mais completo do planeta, né? Que é um nome muito carinhoso, um jeito muito carinhoso de falar, e realmente ele é, porque ele possui diversos fitonutrientes, né? Que através da nanotecnologia, que é uma tecnologia que se reduz as células ao mínimo tamanho possível e assim se potencializam os efeitos dela, né? E também se descobrem alguns efeitos novos, né? Que antes eram desconhecidos. E a absorção acaba sendo mais rápida, né? Nós temos bastante testemunhos de pessoas que já no início elas falam, eu já tenho uma disposição maior, estou me sentindo, né, mais disposto, menos fadigado. Isso é tudo um resultado dessa tecnologia, né? Chama-se também tecnologia aprovada, genoxidil. Então, esses são os 5 processos, né? Os 5 sistemas que trabalham aí por vias metabólicas diferentes, tá? Então, pessoal, hoje a gente está falando sobre nutrição celular, certo? Então, precisamos entender das células do nosso corpo para sabermos o que elas precisam, né? O que são essenciais ali para a sua sobrevivência e assim, né, nos sentirmos saudáveis. O que são? As células são organismos que elas se diferenciam aí dos demais por serem constituídos predominantemente de quê? De moléculas de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, por apresentarem aí uma constituição celular, necessidade de se nutrirem, é o que eu sempre falo, né? A necessidade dela ser alimentada, né? Nutrida, isso é muito importante. A capacidade reprodutiva e a reação a estímulos, tá? Então, hoje eu peguei um pouquinho para falar para vocês sobre a mitocôndria. O que que ela é? Ela é uma organela a mais importante que nós temos aí no nosso corpo, tá? Ela é principalmente responsável pela produção de energia celular. Então, quanto mais energia as nossas células têm, mais energia o nosso corpo vai ter. Então, a importância de estar cuidando da nossa mitocôndria. Tá? Então, essas organelas celulares, elas estão também relacionadas aí ao nosso processo de respiração celular. A mitocôndria tem diversas funções, tá? E são frequentemente referidas aí como o quê? Casas de força das células. Por quê? Porque por meio desse processo de respiração celular, uma grande parte de ATP, né, que é essa energia química, né, ATP significa adenosina trifosfato, essa energia química, ela é o quê? Ela é gerada para nós, tá? E o número de mitocôndria, ela vai variar aí de uma célula para outra, mas normalmente, né, você tem centenas de mitocôndrias em uma única célula, tá? Um número maior, ele é observado aí nas células que apresentam atividade metabólica. E também elas se acumulam em locais do citoplasma que possuem aí um maior gasto energético. Então, aqui nós temos a nossa célula. O nosso corpo humano, ele é constituído aí por trilhões, bilhões de células, né? Que é a unidade básica de regeneração de órgãos e tecidos, tá? Então, para essas células se manterem vivas e saudáveis, né, elas necessitam de nutrientes, sejam obtidos aí através de uma alimentação diversificada, balanceada, uma suplementação correta, né, com produto que de procedência, né, como o nosso genoxidil, que tem todas as suas certificações, né, um produto correto.
E aí, quando vocês, pessoal, colocam esses alimentos aqui, por exemplo, açúcar, farinha, sal, gorduras e químicos, quando vocês, né, ingerem esses alimentos e eles se unem ao oxigênio, o que que acontece? A mitocôndria, né, que é a organela que eu falei agora, ela que é responsável por produzir, né, mais de 90% da produção de energia, ela vai produzir o quê? Menos energia. Então, porque você não está dando aí o alimento saudável, você está dando o quê? Produtos alimentícios, né? Por isso que eu falo, reduzam o consumo deles para que vocês tenham mais energia, para que vocês tenham mais mitocôndrias, né? Trabalhando de forma corretamente e não produzindo um excesso, né? Uma quantidade excessiva de radicais livres que sim é prejudicial ao nosso organismo, porque ela pode, você vê que elas estão aqui, ó, elas são essas moléculas amarelas, os radicais livres são essas moléculas amarelas, que elas vão estar aí o quê? Rondando as nossas células, né, querendo tomar o lugar das nossas células, e isso podem vir aí causar, né, uma mutação, por exemplo, aqui é um cromossomo, nas extremidades dele nós temos um telômero, e isso ela pode tomar o lugar dessa célula, e aí o que, que pode vir a acontecer? Pode vir a ter um câncer. Então, nós temos aí a glutationa, a superóxido dismutase e a catalase, que são aí os 3 antioxidantes mais poderosos produzidos pelo nosso próprio organismo, que com a idade, né, eles reduzem, como qualquer coisa, com a idade, a quantidade, a produção é reduzida. Então, o que precisa fazer? Sempre estar se alimentando aí bacana, para quê? Para poder ter mais antioxidantes, né? E poder o quê? Neutralizar esse excesso que é prejudicial à nossa saúde, tá? Então, pessoal, agora as pessoas elas estão buscando é o quê? Não ter tanta oxidação, inflamação dentro das nossas células, né? E qual é o caminho para não ter? É não se alimentar, é reduzir o consumo daqueles alimentos que eu citei, né? Esses alimentos aqui, e aumentar os níveis de quê? De glutationa. Isso é essas duas coisas, né? Ações que nós devemos tomar vão ser aí bem benéfico, né, para a nossa saúde, juntamente para o nosso genoxidio, juntamente com a nossa alimentação, né, em conjunto, poder nos beneficiar, tá? Aqui nós temos a proteína NRF1, que funciona como um código de transcrição de genes, né, para ativação de genes, que vão colaborar para quê? Para o bom funcionamento do nosso metabolismo, para a qualidade da nossa respiração celular. E logo abaixo aqui nós temos a proteína NRF2, que vai incrementar, vai nos ajudar a aumentar a produção da glutationa. E o que ela faz? Ela faz uma limpeza dentro e fora das nossas veias, artérias, e possui um papel muito importante na regulação do nosso metabolismo, que atua ali efetivamente no metabolismo dos lipídios, na manutenção da glicemia, na resposta inflamatória, entre outros. E no genoxidil, você vê alguns alimentos, alguns ingredientes que vão estimular para quê? Para trabalhar melhor a proteína NRF2, para fazer com que, né, seja estimulada essa proteína. E dessa maneira a gente consegue elevar aí a nossa glutationa. Então, percebam que está tudo interligado, né? Uma alimentação adequada, né? Uma suplementação adequada, com uma produção de energia, com a ativação da NF2 e o aumento da glutationa. Vamos para o próximo. Então, né, aqui estamos aí falando, vamos falar sobre nosso sistema de nutrição celular. Então, pessoal, a nutrição celular, né, ela pode ser baseada em quê? Vitaminas e minerais e nutrientes importantes que vão participar do metabolismo, do funcionamento e da proteção celular. Opa. A qualidade de vida e os anos que nós vamos viver, olha que importante isso, dependem da qualidade da nossa alimentação. Então, vejam esses alimentos que estão aí, né? Frutas, verduras, legumes, cereais. Isso é muito importante estar aí na sua dieta, né? Associado a uma suplementação adequada, a uma ingestão hídrica, a exercícios físicos. Então, é tudo um conjunto, tá?
Então, 80% das doenças, elas estão relacionadas a quê? A hábitos alimentares, a hipertensão e a diabetes. Então, esses são dados que dados de estudos que eu busquei para vocês. Então, eu coloquei uma definição do que é uma nutrição celular. Ela é uma forma avançada de nutrição que ela atua onde? Especialmente nas nossas células, que contribui aí para esse bom funcionamento, auxiliando na proteção e nos danos causados pelo aumento de radicais livres, né? Pelo excesso de radicais livres no nosso organismo. Então, o que é importante vocês saberem? Que quando as nossas células elas não recebem o que elas precisam, o nosso organismo vai sofrer aguda e cronicamente. E aí a gente pode vir a ter aí consequências muito graves. Então, o que é bacana? A suplementação adequada ela vai contribuir para a nutrição celular, vai nos fornecer os nutrientes antioxidantes, né? Ou aqueles necessários para a produção própria de antioxidantes do nosso corpo, como eu citei a glutationa, a catalase, a superóxido dismutase, vem aí o nosso genoxidil, que possui aí os fitonutrientes, os nutrientes necessários para nos ajudar a aumentar e melhorar essa nutrição das nossas células, que é de extrema importância. Então, a NRF2 e a obesidade. Então, pessoal, a obesidade, o que ela é? Ela é um distúrbio metabólico, que ela é caracterizado aí pelo acúmulo, de gordura no tecido adiposo. Vejam lá o tecido adiposo. E ela se tornou aí globalmente, uma doença cada vez mais prevalente, isso no mundo. Então, eu peguei aí de estudos recentes, de fevereiro de 2020, que existe aí uma diminuição, uma queda na produção de NF2 em obesos, tá? Então, quando a obesidade, para vocês entenderem, ela vem acompanhada de um estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, ele é crônico, que ocorre ali aonde? No nosso tecido adiposo. Então, a ativação da NF2 inibe a formação do quê? De gordura e glicose. Então, veja a importância dela, ela vai o quê? Prevenir a obesidade. Então, o que vocês vejam, na ilustração, um adipócito saudável e um adipócito na obesidade. Então, vocês podem perceber, como ele já está modificado, de coloração, de forma. Então, é importante aí estarmos, controlando, reduzindo, sim, a obesidade para a saúde. Então, detrimentos de nutrientes. Infelizmente, não basta só hoje realizar uma boa alimentação. Por quê? Alguns estudos, pessoal, eles que foram aí realizados em várias partes do mundo, o que eles mostram para a gente? Que muitas frutas e vegetais, eles perdem grande parte dos seus nutrientes. E isso se deve a quê? Às chuvas ácidas, pouca rotação da terra, o uso de agrotóxico, em casa, de repente, numa ação incorreta, num corte, num armazenamento incorreto. Isso pouco se perde, tá? Mas acontece, e também na cocção. E eu sempre falo para as pessoas, vamos cozinhar os alimentos ali no vapor, o mínimo de tempo possível, porque a perda vai ser aí um pouco maior, E aí, se juntar com o quê? Se você juntar todas essas perdas, e aí tem o fator de quê? Que o nosso metabolismo, ele diminui, com o passar aí dos anos, com o aumento da nossa idade, ele vai caindo, e assim, também vai diminuir a capacidade do nosso organismo de absorver o quê? Os nutrientes essenciais através dos alimentos. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, muitos dos nossos órgãos e sistemas passam a ter essas reservas diminuídas. E isso também ocorre o quê? Nas nossas células e nosso sistema de proteção celular. Então, que também acontece o quê? Elas envelhecem, Então, se tornam o quê? Menos eficiente aí, e nós estamos mais expostos a danos. Então, tá aí a importância, de associar a alimentação,
alimento, sempre alimentos, menos produtos alimentícios e mais alimentos com uma suplementação adequada, certificada. Então, vamos falar sobre alimentos bioativos, né? Que estão presentes aonde? Em alimentos funcionais, fitoquímicos, e tem várias propriedades benéficas para a nossa saúde, né? E eles contribuem aí para a prevenção e o tratamento de doenças, né? Diversas doenças. Então, nós temos aí, como exemplo, eu coloquei para vocês, os carotenoides, compostos fenólicos, glicosinolatos, e aí, quais são as propriedades deles no geral, né? Eles são antioxidantes, anti-inflamatório, antiplaquetária, vasodilatadora e anticarcinogênica, né? Está relacionada ali ao câncer, e a antiplaquetária está relacionada ali ao nosso sistema imune. E a prevenção de quê? De diabetes, hipertensão arterial, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, câncer e doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Isso tudo são estudos que eles fazem nos alimentos, né? E aí eles conseguem, né, verificar que essas propriedades tão benéficas que eles têm para a nossa saúde. Então, hoje a gente tem que pensar em tratar o quê? A causa dos nossos problemas, e não apenas os sintomas, né? Você está com um problema ali, você vai lá e trata o seu sintoma. Não, vamos procurar tratar as causas. E a suplementação está sendo muito efetiva nos casos de causas, né? Para você descobrir e tratar as causas das suas doenças. Então, outros alimentos bioativos, né? Nós temos aí a cisteína bioativa, que é aí o principal componente da glutationa, que tem uma ação antioxidante, né? E detoxificante. O triptofano, que está envolvido aí na produção de serotonina, que vai regular seu sono, sentimento de relaxamento e prazer, né? A falta de triptofano pode causar depressão, insônia, então a importância, né, dele da estimulação dele aí no nosso organismo. E o óxido nítrico, que é muito poderoso. Aí você vê aí o óxido nítrico, né, associado ao prêmio Nobel. Por quê? Porque o óxido nítrico ele é um grande protetor de vários órgãos, e isso rendeu ao Dr. Luiz Ignarro, né, o prêmio Nobel, né, em Fisiologia e Medicina no ano de 98. Então, pessoal, eu coloco essa tela para vocês e eu pergunto a vocês, né, vocês pensem aí, você poderia comer tudo isso? Olha ali nas imagens na lateral, nós poderíamos, né, comer tudo isso? Impossível, impossível. Porém, com a tecnologia Genoxidil, isso hoje é possível, porque nele, né, porque em um tablete, né, nós temos aí os princípios ativos de quê? Desses nutrientes que estão aqui nas imagens ao lado. E mesmo porque também esses nutrientes, às vezes, né, eles são aí de países, né, de diversos países, e nós também não teríamos acesso a eles. Então, mas a NBN, né, o nosso laboratório, conseguiu fazer com que, né, esses nutrientes estejam ali no nosso tablete. Então, vamos falar um pouquinho sobre células-tronco, que elas são células extremamente especiais, né? Elas surgem aí no ser humano na fase o quê? Embrionária, previamente ali ao nosso nascimento. Elas existem aí, né, três principais tipos de célula-tronco, tá? Que são as embrionárias, né, e as adultas, que são encontradas aí na medula óssea, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical, né, e que são fontes naturais aí, né, são oriundas de fontes naturais. As pluripotentes, que são as induzidas, né, por quê? Porque elas têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta, né? E elas são obtidas aí, né, através de cientistas em laboratório no ano de 2007. Isso é para o conhecimento de vocês, tá? Então, elas têm duas características distintas, né? Elas podem ser o quê? Elas podem se autorreplicar, né? Elas conseguem o quê? Se reproduzir, né? Se duplicar, que elas vão gerar células o quê? Iguais, né? De características iguais.
E elas também conseguem se diferenciar, né? Ou seja, transformar-se em diversas outras células de seus respectivos tecidos e órgãos. Então, um exemplo de célula, né, é a célula tronco hematopoética, que até dei exemplo lá na live sobre, né, na live anterior, sobre o nosso sistema imunológico, que no adulto ela se localiza ali na medula óssea, né, onde é a fabricação aí das células sanguíneas. E essa aí é uma célula, né, que efetivamente ela é substituída quando é feito um transplante de quê? De medula óssea, né? No caso da pessoa que tem leucemia. Então, podemos se dizer que as células troncos, elas são células que têm o potencial de quê? De recompor tecidos danificados e assim auxiliar no tratamento de doenças como câncer, mal de Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas e cardíacas. Então, veja a importância das células troncos. E o nosso organismo, para vocês, né, para vocês terem conhecimento, o nosso organismo, ele libera a célula tronco. Só que nós danificamos muito mais do que nós podemos repará-las. Então, o que o genoxidil vai fazer? O que os ingredientes do genoxidil vão auxiliar? Vão nos ajudar a liberar células tronco para que a gente possa o quê? Reparar aí os nossos tecidos. Então, veja a importância que tem, né? Os nutrientes aí, os fitonutrientes para as nossas células tronco. Tá? Então, hoje, né, em uma nova era, a gente não se recomenda mais um tablete para cada problema, né, para cada função, apenas com um benefício. Então, com essa modernidade, né, da tecnologia genoxidil, a gente tem o quê? Ingredientes que eles vão trabalhar ali em diversas rotas metabólicas. E o que isso é benéfico para a gente, né? Porque em um tablete, o que vai acontecer? Vão caber, né, nutrientes que vão aumentar as nossas células tronco. Vamos ter o quê? Estimuladores, né, das principais proteínas, que são a NF1 e a NRF2. E esses ingredientes vão aí nos ajudar a alargar os telômeros, que estão relacionados aqui ao nosso envelhecimento. E eles aí, né, todos os ingredientes, né, ou que comemos, o que vai acontecer? Eles vão, de alguma forma, modificar a maneira da nossa resposta biológica, né, trabalhando aí ao nosso favor. Então, sempre importante, né, estarmos aí citando, vou até retornar, estamos citando que nós não curamos, nosso produto não é um medicamento, tá? Não curamos doenças. As pessoas falam muito remédio, remédio. Eu entendo o porquê do remédio, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque ele não é um remédio, ele é um suplemento vitamínico, né? Ele é um complemento ali. Então, nós não curamos doenças, tá? Isso se dá, né, a partir do princípio que quando você fornece para suas células o que elas necessitam, elas o que vai acontecer? Elas vão conseguir se regenerar, se recuperar, entendeu? Então, essa é a explicação que nós temos aí em relação à suplementação. E aí eu deixo sempre a dica para vocês, né? Que para vocês me pediram até para eu colocar de novo essa formulinha, que é para vocês ingerirem, né? A água, né? Como eu falo, nós somos indivíduos biologicamente diferentes, geneticamente diferentes. Então, indivíduos individual. Então, vamos lá, cada um calcular aí, né? A sua ingestão hídrica diária. Vamos, né? Que você tem que consumir aí de 35 a 45 ml por quilo de peso corporal. Então, eu coloquei ali o meu exemplo, 54 quilos. 35 vezes 54 e 45 vezes 54. Você vai achar ali uma média de quanto você deve ingerir por dia, né? No meu caso, vai aí de 2 a 2,5, certo? Então, vejam na imagem, água, vamos aumentar a nossa ingestão hídrica, vamos nos alimentar de alimentos. Olha lá, os alimentos estão aonde? Os nossos órgãos. Coloquei ali para vocês verem a importância deles, né? Vamos ter uma suplementação adequada, de procedência, com certificações, e vamos praticar um exercício físico, né? Vamos nos reconectar aí com a natureza, fazer alguma coisa que te traga bem-estar.
tudo isso em conjunto vai gerar o que para nós? Mais saúde e mais longevidade, que é o que o ser humano realmente precisa. Pessoal, eu montei para vocês um manual, né, dos sistemas de Genoxidil, que foi muito pedido e eu elaborei com muito amor e muito carinho, e eu disponibilizei lá no nosso site para que vocês possam ter acesso, tirar alguma dúvida, né, que às vezes vocês têm alguma dúvida e não conseguem falar comigo na hora, porque a demanda é muito alta, muitas pessoas estão interessadas diariamente em saber sobre os benefícios do Genoxidil, as pessoas têm dúvidas sobre o Genoxidil, né? Então elas querem saber aí sobre a relação deles com algum problema, né, específico, uma doença específica. Então até peço para vocês muita paciência, que eu vou sim responder, mas as pessoas já me mandam aí 7 horas da manhã, então eu acabo respondendo, né, pela ordem que vão chegando, eu respeito essa ordem, né, da pessoa que enviou primeiro, mas fiquem tranquilos que eu vou sim responder, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder sim. E aí eu deixei esse material para vocês também poderem, né, para poder auxiliar aí em algumas dúvidas. E aí está ali, olha, vocês acessem o link, né, o site da nbnliving.com.br, vocês vão lá em informações do Brasil. Abrindo a informações do Brasil, vocês cliquem em documentos. E aí, lá rola a barra lá para baixo, e o último você vai achar o quê? Manual dos sistemas Genoxidil. Aí você baixa seu arquivo, salva, né, e deixa lá no seu celular, em algum lugar, ou imprime, deixa em algum lugar de fácil acesso para vocês poderem aí estar, né, tirando as dúvidas. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque realmente eu fiz com bastante carinho. Aí eu vou deixar a minha frase do dia para vocês. A mudança não virá se esperarmos outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Então, vamos lá, vamos mudar, que o tempo é agora, não vamos esperar, né? Vamos lá, vamos começar a cuidar da nossa saúde, vamos ajudar as pessoas, que é isso que vale muito a pena, ajudar o próximo, ajudar a nossa saúde, né? E assim você consegue benefícios, né? No geral.